conceito de internet? Bom, nós temos várias formas de definir internet, mas tem uma que é muito interessante, que a gente costuma dizer o seguinte: a internet é a rede das redes. Inclusive, se você pegar a palavra internet, né, esse inter vem de interligação e net quer dizer redes, ou seja, interligação de redes. Então, toda vez que você pensar em internet, lembre-se, ela é a rede das redes. Mas vamos lá, vamos aqui para a tela. Olha a definição que nós temos aqui, ó. A internet consiste em várias redes separadas que estão interconectadas por roteadores. Atenção! O funcionamento da internet depende obrigatoriamente de roteadores. O que são roteadores? São equipamentos para a interconexão de redes. Como a internet ela consiste em várias redes interconectadas, é necessária a utilização de equipamentos que possam ser usados com essa função, né? Com esse objetivo, interconectar as redes. E no caso aí são os roteadores. A finalidade da internet, naturalmente, é interconectar sistemas finais, chamados hosts. Esses incluem PCs, estações de trabalho, servidores, mainframes e assim por diante. A maioria dos hosts vai se acostumando com essa nomenclatura. Os equipamentos que acessam a internet, eles são chamados de hosts. Isso aparece bastante nas provas. Então vamos lá. A maioria dos hosts que utilizam a internet, a maioria está conectada a uma rede, como uma rede local ou uma rede WAN. Essas redes, por sua vez, são conectadas por roteadores a um ISP, que é um provedor de serviço de internet. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Pessoal, o que eu preciso que você entenda? Na sua casa, você acessa a internet usando seu celular, seu tablet, você assiste filmes na TV acessando a internet. Então, o que eu quero que você compreenda? Dentro da sua casa, você tem uma rede. Porque quando a gente pensa na internet, a gente tem que pensar como sendo uma rede que interconecta várias outras redes. Então, dentro da sua casa, você tem uma rede e essa rede depois será interconectada à internet. Então, esses hosts, que são os equipamentos que acessam a internet, normalmente hoje, o equipamento que acessa a internet, ele está conectado, por exemplo, dentro de uma rede que nós chamamos de rede LAN. Dentro da sua casa, você tem uma pequena área de rede, uma rede de pequenas proporções, chamada de rede LAN. E essa rede LAN acaba sendo conectada à internet. Essa conexão depende da contratação de um serviço junto a um ISP. Anote aí, essa sigla aparece em prova. O que significa ISP? Provedor de serviços de internet. Olha que interessante. A internet, ela é pública, sim ou não? Sim. Isso é fácil. Ela é gratuita? Não. Olha que interessante. A internet, ela é pública, mas o seu acesso não é gratuito. Na sua casa, você consegue ter acesso à internet gratuitamente? Não, porque você precisa contratar os serviços de uma empresa chamada ou tratada como ISP, um provedor de serviços de internet. Então a internet é pública, mas o acesso não é gratuito. Você tem que contratar e pagar para ter acesso à internet por meio
de um ISP, um provedor de serviços de internet. Tranquilo? E aí eu queria demonstrar exatamente a proposta que eu vou passar é essa aqui, ó. Vamos criar o seguinte cenário. Vamos colocar aqui um esquema e eu vou já explicar o que eu quero fazendo esse esquema aqui, ó. Eu vou colocar vários ISPs, ou seja, vários provedores de serviços de internet. Eu vou já explicar o que eu quero fazendo esse esquema aqui, ó. Então vamos considerar o seguinte. Aqui, essa letra C aqui vai representar, por exemplo, os computadores que você tem na sua casa. Então como é que é o esquema? Tá aqui os computadores dentro da sua casa, lembrando que na sua casa você pode ter ali vários equipamentos ligados em uma rede local. Aí os equipamentos que estão na sua casa, para que eles possam ter acesso à internet, você precisa contratar os serviços de um provedor de serviços de internet. Não vou ficar citando nomes aqui de provedores, até porque propaganda não vai cair na prova o nome do provedor. O que as bancas usam na prova é essa sigla ISP. Pois bem, como é que é esse acesso da sua casa até esse provedor? Tem várias maneiras de ter esse acesso. Você pode ter esse acesso via linha telefônica, que é um serviço já bem antigo. Além de linha telefônica, né, você pode ter uma linha telefônica para fazer essa conexão. Você pode usar rádio, você pode usar tecnologia 4G. E hoje, e a cada dia que passa o custo diminui cada vez mais, a tendência é que essa conexão da sua casa ao provedor seja realizada por fibra ótica, que é a melhor tecnologia que nós temos. Antigamente esse custo era muito alto, mas hoje, cada dia que passa, essa tecnologia está barateando cada vez mais. Então hoje nós temos várias cidades em que boa parte das conexões hoje, elas estão migrando para fibra ótica, porque a linha telefônica sempre foi um meio barato de conexão. Mas a linha telefônica tem vários problemas, inclusive a questão da velocidade. Hoje, comparar acesso à internet usando linha telefônica com fibra ótica, a diferença é muito grande. Então vamos lá. Na sua casa, você tem equipamentos, eles serão conectados a um provedor usando algum meio de transmissão, pode ser linha telefônica, pode ser rádio, pode ser fibra ótica, tem vários meios. O que eu quero demonstrar é que esses ISPs, esses provedores, eles são divididos em níveis. E, inclusive, nós temos um nível de provedor que possui uma infraestrutura de altíssima velocidade, é tratado como uma rede principal. E essa infraestrutura montada por um determinado ISP possibilita que outros ISPs se conectem a essa rede. Qual é o nome dado a essa rede principal, a essa infraestrutura? O nome dado a isso aqui é backbone. Se você traduzir backbone, significa espinha dorsal. Então olha que interessante. Você na sua casa, usando seus equipamentos ligados em rede, os computadores da sua casa, através de um equipamento, eles são conectados a um ISP usando algum meio de transmissão, e esse ISP fica conectado a outros ISPs, através de uma infraestrutura que chamamos de backbone, que quer dizer espinha dorsal. Então, se você parar para observar, olha que interessante, né? Se a gente parar para observar esse esquema, aqui nós temos o provedor X. Observe que esse provedor, ele tem a sua rede de computadores.
O provedor Y tem outra rede de computadores. O provedor Z tem outra rede de computadores. O provedor W tem outra rede de computadores. Então, o que esse backbone está permitindo aqui? Esse backbone está possibilitando a conexão de todas essas redes. É isso que forma a internet. Para observar aqui, ó, inter vem de interligação, net quer dizer o quê? Redes. Então observe que a internet, ela é a rede das redes, porque são várias redes interconectadas. O backbone é uma estrutura física, normalmente com cabos de fibra ótica, de altíssima velocidade, e essa infraestrutura é mantida por empresas de telecomunicações. Só uma observação, existem backbones regionais, nacionais e internacionais. Lembrando que os continentes são interligados por backbones. Vou dar um exemplo aqui, em Fortaleza. Recentemente, foi inaugurado um backbone que liga o nosso continente ao continente africano. Vem um cabo lá da África e chega aqui numa praia chamada Praia do Futuro. São 6.000 quilômetros de cabos lá da África até a Praia do Futuro. E com esse backbone passou a ser possível uma conexão direta entre o nosso continente e o continente africano. Ou seja, isso é só um exemplo. O mundo todo está interligado por meio de backbones. E empresas de telecomunicações exploram esse serviço. Eles investem, eles criam, nesse caso, essa infraestrutura. Claro que isso exige um investimento muito alto para a construção desses backbones. Então há um investimento por parte das empresas e as empresas depois elas vão oferecer esse serviço para outros provedores. Tranquilo? Então o que eu queria deixar muito claro é que a internet é a rede das redes e que o funcionamento da internet depende de roteadores, que são equipamentos que vão fazer essa interconexão entre redes, e a conexão física depende de estruturas conhecidas como backbones. O CESP uma vez cobrou uma questão dizendo que o backbone era uma estrutura virtual. Não. Backbone é uma estrutura física. São pares de cabos fibra ótica, né? É toda uma infraestrutura que é construída para possibilitar que pontos sejam interligados, que redes sejam interligadas. Tranquilo? Beleza? Então tá aí, nesse caso, o conceito que a gente precisava de internet. Agora vamos avançar um pouquinho mais, porque é o seguinte, nós precisamos entender que o funcionamento da internet, ele é baseado na família de protocolos TCP/IP. O que é isso? Um conjunto de protocolos que assegura a padronização das comunicações entre os dispositivos de diferentes países, idiomas, sistemas operacionais e programas. Então, toda vez que a gente pensar em funcionamento na internet, e aí esse funcionamento é um funcionamento lógico, nós vamos ter que lembrar dessa sigla TCP/IP, porque todo funcionamento lógico da internet está baseado em um conjunto de protocolos que muitos autores chamam de família de protocolos TCP/IP. Mas talvez vocês se perguntem o seguinte, mas o que é um protocolo?
Um protocolo é um conjunto de regras que define o formato e a ordem das mensagens trocadas entre duas ou mais entidades comunicantes, bem como as ações realizadas na transmissão e ou no recebimento de uma mensagem ou outro evento. Para ser bem objetivo, não há a menor possibilidade de ter equipamentos trocando dados em uma rede sem a utilização de um protocolo. Para ser bem objetivo, o protocolo é como se fosse um idioma. Então, vamos fazer uma analogia, talvez assim fique melhor. Duas pessoas estão ou se encontram e vão trocar informações. Só que uma pessoa está falando inglês e a outra pessoa está falando português. Ora, como é que eu vou ter a comunicação entre duas pessoas se uma fala inglês e a outra fala português? Não há nenhuma possibilidade de existir essa troca, a não ser que uma regra comum entre os dois comunicantes seja estabelecida. Então, no caso dos computadores, é a mesma coisa. A internet ela é uma rede mundial de computadores. Então, você tem computadores espalhados no mundo todo. Eu posso aqui, usando o meu computador aqui no Brasil, trocar dados com o computador no Japão. Só que, para que essa comunicação seja possível, as mesmas regras que o meu computador está utilizando aqui na transmissão terão que ser as mesmas regras usadas pelo computador lá no Japão para a recepção desses dados. E é aí onde entra o protocolo, que é um conjunto de regras. E graças a esse conjunto de regras, os computadores, quando eles adotam o mesmo protocolo, eles podem se comunicar. Na internet, o nome dado a esse conjunto de protocolos que faz a internet funcionar, nesse caso, o nome dado a ele é TCP/IP. Nós vamos falar muito desse protocolo, ou melhor, desse conjunto de protocolos, porque você irá perceber que o TCP/IP é só uma sigla. Ele não é, na verdade, um protocolo, ele é um conjunto de protocolos, ou como os autores costumam dizer, é uma família de protocolos. Então, caiu a internet na sua prova, saiba, lembre-se, para que a internet funcione, os equipamentos precisam adotar um conjunto de regras. E esse conjunto de regras na internet se chama TCP/IP. Beleza? Vamos seguindo. Voltando aqui para o slide. Basicamente, a internet opera da seguinte maneira. Um host, lembrando que o host é um equipamento, um host pode enviar dados para outro host em qualquer lugar na internet. O host de origem divide os dados a serem enviados em uma sequência de pacotes, chamados datagramas IP ou pacotes IP. Cada pacote inclui um endereço numérico exclusivo para o host de destino. Esse endereço é denominado endereço IP. Com base nesse endereço de destino, cada pacote atravessa uma série de roteadores e redes da origem ao destino. Cada roteador, quando recebe um pacote, toma uma decisão de roteamento e direciona o pacote pelo seu caminho até o destino. Cada roteador se conecta a duas ou mais redes. Nós vamos estudar ainda com detalhes a questão do endereçamento IP, mas é extremamente importante que de cara a gente tenha essa noção. Para que um pacote saia do computador A e vá para o computador B, esse pacote, ao sair do computador A, ele já tem que sair com o endereço IP do computador B, que é graças a esse endereço, que é um número exclusivo, que o sistema sabe qual o destinatário daquele pacote. Então, o funcionamento da internet depende de que cada computador nessa rede tenha um endereço chamado
endereço IP, nós vamos estudar detalhadamente ainda essa questão do endereço IP. Beleza? Vamos seguindo, voltando para cá. Agora, a gente chega no conceito muito cobrado em prova, que é o conceito de intranet. Vamos lá. Intranet é um termo que se refere à implementação de tecnologias de internet dentro de uma organização corporativa. Portanto, a intranet é uma rede privada, ou seja, seu acesso é restrito a um grupo específico de usuários. Sendo assim, haverá um processo de autenticação dos usuários para que o acesso seja liberado à intranet. Normalmente, esse processo de autenticação é realizado por meio de login e senha. O funcionamento da intranet também é baseado na família de protocolos TCP/IP. Pessoal, olha só. Toda vez que cair na prova intranet, você vai lembrar, a ideia da internet é a mesma da intranet. Ou seja, os serviços que você tem na internet, você também tem na intranet. Inclusive, os protocolos são os mesmos. O mesmo conjunto de protocolos que você usa para usar a internet, você também usa na intranet. Vou dar um exemplo. Existem páginas de internet e existem páginas de intranet. E eu uso protocolos para ter acesso a essas páginas. Exemplo, o protocolo HTTP. Esse protocolo HTTP que estudaremos mais adiante, ele tanto pode acessar páginas de internet, como pode acessar páginas de intranet. O que diferencia as duas é que a internet ela é pública, a intranet não. A intranet ela é privada. Toda a sua estrutura é montada dentro da rede local da empresa. A princípio, acessa a intranet apenas pessoas que estão dentro da organização. Ou seja, o acesso ele é restrito a um grupo específico de usuários. Quer um exemplo importante para a sua prova? Uma intranet nunca será acessada por um cliente. A ideia da intranet não é que clientes tenham acesso. A intranet ela é feita para funcionários, para empregados, para colaboradores. Ah, quer dizer que o cliente não pode acessar? Pode, mas é um outro conceito que nós vamos já chegar. O que é preciso entender agora? Que as pessoas que terão acesso à intranet são pessoas que façam parte da organização da empresa. Se eu vou chamar de funcionário, empregado, colaborador, pouco importa, mas são pessoas que fazem parte da organização interna da empresa. A princípio, só acessa a intranet pessoas que estão dentro da organização. Porém, vou fazer uma observação que já caiu em algumas provas. Se você me perguntar, é possível que um funcionário estando em casa, fazendo ou tendo um teletrabalho, é possível que um funcionário em casa acesse a intranet? É possível, nós vamos estudar isso daqui a pouco. Inclusive, esse funcionário trabalhando em casa, o teletrabalho, ele conseguiria fazer esse acesso via internet, usando uma tecnologia chamada VPN, que eu explico já. Então, vamos lá. Intranet, ela tem o mesmo funcionamento da internet, mas ela é voltada, tá certo? Apenas para uso por um grupo específico de usuários dentro da organização, ok? E quando um funcionário tem lá uma autorização para trabalhar em casa, aí é preciso montar uma infraestrutura para que ele consiga realizar esse acesso. Normalmente, para ter acesso à intranet, o funcionário precisa estar dentro
da organização. Mas é possível que ele estando em casa, esse acesso seja realizado, mas para isso é preciso montar uma infraestrutura, a gente chega daqui a pouco nessa parte. O que não é relacionado à intranet é acesso de clientes, de fornecedores, pessoas de fora da organização, porque a ideia da intranet são pessoas dentro da organização, ok? Voltando aqui para o slide, olha só, como é que é o ambiente da intranet, né? Pessoal, você tem páginas de intranet. A intranet, ela tem seu conteúdo web. Olha só como é que funciona. Normalmente existe uma página inicial, uma homepage, que é a página inicial corporativa, né? Que serve como ponto de entrada para os funcionários na intranet. A partir dessa página inicial, existem links para outras áreas de interesse da empresa ou de grandes grupos de empregados, incluindo recursos humanos, finanças e serviços de sistemas de informação. Outros links são para áreas de interesse dos grupos de empregados, como vendas, manufatura. Esse acesso é realizado por meio de navegadores web, como, por exemplo, o Internet Explorer e o Mozilla Firefox. Entenda, o ambiente da intranet é o mesmo da internet, ou seja, quando um funcionário chega na empresa e vai trabalhar, como é que ele faz? Ele abre lá o Internet Explorer, ele abre o Mozilla Firefox, ele abre o Microsoft Edge, ele abre um navegador e acessa páginas, só que são páginas da intranet. E nessas páginas, ele tem links para acessar várias outras páginas contendo informações da organização. E aí o usuário, para ter acesso à intranet, ele tem que se autenticar. O que é um processo de autenticação? É uma verificação de identidade do usuário. Então, como é que funciona? Os funcionários normalmente recebem login e senha, para que através do seu login e da sua senha, eles possam ter acesso à intranet. Beleza? Pode usar outros meios? Pode. Você pode usar também biometria, que são características do ser humano. Mas, normalmente, o processo de autenticação para acessar a intranet é login e senha. Beleza? Bom, vamos avançando. Aí chegamos no conceito de extranet. Um conceito semelhante ao da intranet é a extranet. Assim como a intranet, a extranet utiliza protocolos e aplicações TCP/IP. Então observe que o funcionamento continua o mesmo, especialmente a web, ou seja, a gente continua tendo acesso a páginas. O recurso distinto da extranet é que ela dá acesso a recursos corporativos a clientes externos, normalmente fornecedores e clientes da organização. Pessoal, a ideia da extranet é que pessoas de fora da organização possam ter acesso a determinadas informações. Um fornecedor, um cliente. Só que esse ambiente que o fornecedor acessa, que o cliente acessa, conceitualmente falando, se chama extranet, já que ele é para um público externo. Esse acesso externo ele pode ser feito pela internet ou por outras redes de comunicação. Uma extranet proporciona mais do que o simples acesso à web para o público, que praticamente todas as empresas agora oferecem. Em vez disso, a extranet dá acesso mais extenso a recursos corporativos, normalmente em um modelo que impõe uma política de segurança. Assim como na intranet, o modelo típico de operação para extranet é cliente-servidor, ou seja, uma máquina faz pedidos, que é o cliente, e outra máquina atende a esses pedidos, que no caso é o servidor. Então, comece a entender a extranet
como sendo uma extensão da intranet, e essa extensão é criada para pessoas que estão fora da organização. Beleza? Bom, e agora, outro ponto importante também, a extranet permite o compartilhamento de informações entre empresas. Então, às vezes é comum, a empresa A é parceira da empresa B, e aí elas precisam compartilhar informações entre si, empresa A, empresa B, e aí se cria uma extranet para possibilitar a troca de informações entre essas empresas. Agora, qual é a preocupação? Uma observação importante sobre as extranets. Qual é a preocupação? Segurança. Como os recursos web corporativos e os recursos de banco de dados se tornam disponíveis para os de fora e são permitidas transações contra esses recursos, aspectos de privacidade e autenticação precisam ser resolvidos. E aí, sabe como é que normalmente se tem acesso a uma extranet? Esse acesso geralmente é realizado por meio de uma VPN. Aí vem a pergunta: o que é uma VPN? Uma rede privada virtual. Pessoal, isso aqui cai demais em prova. O que é uma VPN? São redes sobrepostas às redes públicas, mas com a maioria das propriedades das redes privadas. A rede privada virtual pode ser criada com o objetivo de substituir links de comunicação dedicados. Muitas empresas têm escritórios e fábricas espalhados por muitas cidades, às vezes por vários países. A conexão entre esses escritórios e fábricas pode ser realizada por meio de links dedicados, o que torna o custo de implementação e manutenção muito alto. Sendo assim, uma VPN pode ser criada para permitir a conexão entre os escritórios e fábricas utilizando a internet, o que torna o custo bem mais baixo. Mas aí vem uma preocupação. Mas a VPN é segura? Olha só o detalhe. O uso de uma rede pública expõe o tráfego da empresa à espionagem e oferece um ponto de entrada em potencial para usuários não autorizados. Diante desse cenário, a rede privada virtual foi criada para combinar tecnologias de criptografia, de autenticação e de tunelamento, permitindo assim que a conexão seja realizada por meio de uma VPN seja considerada o quê? Segura. Presta atenção. Uma empresa tem matriz em São Paulo, uma filial em Fortaleza. E aí a gente precisa fazer essa conexão. Entre a matriz e a filial, eu poderia usar uma conexão privada. Pessoal, isso é caríssimo. Criar uma conexão privada, além de ser caro de implementar, é muito caro a manutenção dessa rede. Então a VPN ela é uma alternativa. Qual é essa alternativa? Nós vamos ligar a matriz à filial via internet. Só que a internet ela é pública. Se ela é pública, ela expõe o tráfego da empresa à espionagem. Só que a VPN ela é uma combinação de tecnologias. Quando cair VPN na prova, você vai lembrar. Primeiro, a VPN usa uma rede pública. Exemplo, a internet. Qual é o objetivo da VPN usar a internet? Baratear o custo. Se por um lado você resolve o problema, por outro você cria um problema maior. E a segurança? É que a VPN ela usa rede pública, mas ela vai fazer uso de combinações de criptografia, de tunelamento, que é como se fosse um túnel criando um caminho virtual entre dois pontos, e tudo que transita dentro desse túnel, por exemplo, entre a matriz e a filial, tudo que transita dentro dele transita de forma criptografada. Fora isso,
só acessa essa rede quem for autorizado, ou seja, terá processo de autenticação, verificação de identidade, ou seja, não é qualquer pessoa que acessa. Então, quando a gente resume VPN, a gente deve resumir como sendo uma tecnologia que permite, por exemplo, que um funcionário em casa tenha acesso à intranet da empresa. Esse acesso é barato, porque ele é feito via internet, e ele é seguro, porque ele usa criptografia, processos de autenticação, tunelamento, o que torna a VPN, embora seja usada uma rede pública, torna esse acesso seguro. Para a gente concluir essa parte, tem essa imagem aqui, ó, exatamente para demonstrar isso. Então você tem aqui, ó, a matriz e, por exemplo, a filial. E aí eu poderia ter um canal ligando a matriz à filial, uma conexão privada, um link dedicado. Mas isso seria simplesmente caríssimo manter, principalmente a manutenção disso. O que a VPN possibilita? Que a gente, via internet, estabeleça um túnel virtual entre esses dois pontos e tudo que passe dentro desse túnel passe de forma criptografada, ou seja, graças à VPN, estamos usando uma rede pública, mas o acesso é considerado seguro, porque a VPN combina uso de tunelamento, mais criptografia, mais processos de autenticação. Da mesma forma que a gente pode fazer isso entre a matriz e a filial, é possível também aquele funcionário que tem teletrabalho também pode fazer uso de VPN. Beleza? Então tá aí o conceito, aquilo que a gente precisava estudar sobre internet, intranet e extranet. Beleza? Fechamos aqui.